Minha família achou que seria engraçado me deixar em outro estado. Vamos ver se ele consegue voltar. Eles riram e foram embora. Eu nunca voltei. 15 anos depois, eles me encontraram. 107 chamadas perdidas. Aquele verão em que fiz 22 anos era para ser como qualquer outro, trabalhando na loja de ferragens do meu pai por um salário miserável, morando em casa porque a faculdade não era prática segundo Banks, meu pai, e sendo o eterno saco de pancadas do meu irmão filho de ouro, Alan. Não éramos pobres exatamente, mas com certeza não éramos o tipo que tirava férias na Disney. Então, quando Banks anunciou que faríamos uma viagem em família para o casamento do meu tio no Colorado, eu deveria ter percebido que algo estava errado. 3 dias naquele pesadelo de viagem, eu já estava me arrependendo de não ter inventado uma desculpa para ficar em casa. Meu pai e Alan estavam se revezando no jogo favorito deles, infernizar a vida do Salvador. Minha mãe, Irene, ocasionalmente dizia "já chega" com aquela voz fraca dela, mas todos nós sabíamos que era só para inglês ver. Olha, preciso explicar sobre minha família. Banks não era um pai comum. Ele era o tipo que te acordava às 3 da manhã para gritar sobre uma tarefa que você esqueceu, que jogava suas coisas fora se estivessem no caminho dele, que me dizia que eu era inútil desde que eu conseguia entender as palavras. Alan aprendeu rápido. Ou seria a mini cópia do papai ou se tornaria como eu. Adivinhe qual caminho ele escolheu. Naquela manhã, paramos em uma área de descanso no meio do nada no Colorado. Quilômetros e quilômetros de absolutamente nada, só campos, montanhas ao longe e um triste pequeno banheiro com máquinas de venda automática. Eu estava dormindo na parte de trás da nossa Suburban e precisava esticar as pernas e usar o banheiro. Papai e Alan estavam rindo de alguma coisa enquanto mamãe estava checando sua maquiagem no espelho do quebra-sol. Lembro exatamente o que eu estava vestindo, uma camiseta desbotada do Metallica, jeans com um buraco no joelho e aqueles Vans velhos que eu tinha para sempre. Não levei meu telefone porque estava carregando no carro. Não levei minha carteira porque, por que eu levaria? Estávamos no meio do nada e eu estava apenas dando uma urinada. 10 minutos. Foi o tempo que fiquei naquele banheiro, talvez menos. Quando saí, apertando os olhos sobre o sol do Colorado, a vaga de estacionamento estava vazia. Nossa Suburban verde escura havia sumido. A princípio, pensei que eles a haviam movido, fazendo alguma brincadeira estúpida. Andei por toda a área de descanso. Nada. É assim que a traição do seu próprio sangue é. Atinge de uma forma diferente de qualquer outra. Esperei 1 hora, sentado no meio-fio, dizendo a mim mesmo que eles estavam apenas tentando me assustar e que voltariam. As pessoas vinham e iam, algumas me lançando olhares estranhos. Um caminhoneiro perguntou se eu estava bem. Menti e disse que estava esperando minha namorada que estava no banheiro. Ele assentiu e foi embora. Depois de 2 horas, comecei a sentir aquele frio na barriga. Eles não voltariam. Meu primeiro instinto foi pedir o telefone emprestado a alguém, ligar para eles, implorar para que viessem me buscar. Mas, quando estava prestes a me aproximar de uma mãe com 2 filhos, algo me deteve. Uma vida inteira de memórias passou pela minha cabeça. Cada humilhação, cada vez que riram às minhas custas, cada piada que era na verdade pura crueldade com uma pegadinha. Eu quase conseguia ouvi-los. A voz do Alan. Cara, aposto que ele está chorando agora. Meu pai, ele vai se virar se não for tão burro quanto parece. Os protestos fracos da minha mãe que na verdade não mudavam nada. Então, tomei uma decisão. Aproximei-me daquela mãe e pedi para usar o telefone dela, mas não liguei para minha família. Liguei para a informação e consegui o número do abrigo mais próximo em Grand Junction, a uns 60 quilômetros de distância. Então, perguntei a ela se ela poderia me dar uma carona até a cidade. Disse a ela que minha família teve uma emergência e teve que ir, mas que mandariam alguém para me buscar mais tarde. Ela hesitou, mas eu devia parecer inofensivo o suficiente porque ela concordou. Aquela primeira noite no abrigo foi um choque de realidade. Eu não tinha nada além das roupas do corpo, sem RG, sem dinheiro, sem contatos. O funcionário do abrigo, Dave, me deixou usar o computador deles para procurar o endereço do meu tio no convite de casamento que eu tinha visto. Pensei que talvez pudesse chegar ao casamento, encontrar minha família lá. Mas então sentei olhando para a tela e pensei, por quê? Por que correr atrás de pessoas que literalmente me abandonaram na beira da estrada por diversão? Em vez disso, criei uma nova conta de e-mail. Procurei recursos para pessoas que precisavam de substituição de documentos de emergência. Pesquisei empregos que pagassem em dinheiro. Fiz um plano.
2 dias depois, eu estava lavando pratos em uma pequena lanchonete chamada Sunny's. A dona, Geraldine, era uma mulher de uns 60 e poucos anos, com cabelo grisalho com mechas roxas e mais tatuagens do que você esperaria. Eu entrei, perguntei se precisavam de ajuda, disse que minha carteira havia sido roubada, mas que eu precisava trabalhar. Ela me avaliou e disse: "O lavador de pratos pediu demissão ontem. Se você me roubar, está morto. Comece agora." É assim que funciona o fundo do poço. Você só pode subir a partir dali. Por uma semana, trabalhei em turnos duplos, dormia no abrigo, usava roupas doadas. Dave me ajudou a iniciar o processo para obter uma nova identidade, entrando em contato com os registros vitais Do meu estado de origem. Comprei um celular pré-pago barato do Walmart com o primeiro dinheiro que ganhei. 7 dias depois de me abandonarem, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Era minha mãe. A voz dela tremia. Onde eu estava? Eu estava bem? Eles me procuraram por toda parte. Era só para ser uma brincadeira. Eles esperaram na estrada por 20 minutos, voltaram e não me encontraram. Ouvi o pânico dela, a falsa preocupação. Ao fundo, ouvi meu pai dizendo para eu parar de ser dramático e ir logo para casa do tio Rick. Ouvi Alan rindo. "Salvador, você está aí? Diga alguma coisa. Estávamos morrendo de preocupação." Aquele frio na barriga tinha sumido. Agora, havia apenas clareza. "Vocês queriam ver se eu conseguiria me virar sozinho", eu disse, minha voz mais firme do que nunca ao falar com eles. "Então, me observem." Desliguei, bloqueei o número. Então, bloqueei todos os números de família que conseguia lembrar. Por precaução, fui à loja da Verizon no dia seguinte e mudei meu número completamente. 27 chamadas perdidas antes que eu mudasse o número. Eu os imaginei ficando cada vez mais irritados quando perceberam que o saco de pancadas deles não voltaria para ser espancado. Um mês depois, eu tinha meu próprio apartamento tipo estúdio em cima de uma lavanderia. Era pequeno e cheirava a amaciante o tempo todo, mas era meu. Eu progredi para auxiliar de cozinha no Sunny's e Geraldine estava me ensinando a cortar vegetais corretamente sem perder um dedo. Às vezes, eu checava meu e-mail antigo, aquele que minha família conhecia. As mensagens se acumulavam. Da mamãe: "Por favor, volte para casa, sentimos muito." Do papai: "Essa palhaçada infantil precisa acabar agora." Do Alan: "Cara, era só uma brincadeira, pare de ser um." Nunca respondi, nenhuma vez. É assim que é a liberdade. Uma vez que você aprova, não há como voltar para a jaula. Olha, não vou fingir que foi fácil. Algumas noites, eu rolava o Instagram, via fotos de pessoas com famílias normais que realmente se amavam e sentia uma dor que nada de biscoito ou sorvete poderia preencher. Tive noites em que a solidão parecia que ia me engolir inteiro. Feriados eram os piores. Mas, todas as manhãs, eu acordava no meu apartamentozinho de merda que cheirava a Downy, ia para o meu trabalho de lavador de pratos, onde ninguém me chamava de inútil, e construía minha vida, um tijolo de cada vez. 3 meses depois de me deixarem naquele posto de gasolina, chequei meu e-mail pela última vez. Havia uma nova mensagem da minha mãe. "Sua avó está perguntando sobre você. Por favor, apenas nos diga que você está vivo." Fechei o e-mail, deletei a conta, joguei meu chip antigo na lixeira atrás do Sunny's. Naquela noite, Geraldine me ensinou a fazer sua famosa torta de maçã. Disse que eu tinha boas mãos para a massa. Foi o primeiro elogio genuíno que me lembro de ter recebido em anos. Eu nunca mais olhei para trás. Atualização 1. 5 anos depois. 5 anos depois de ser abandonado naquele posto de gasolina no Colorado, me vi encarando um rosto familiar no meu feed do Facebook. Não porque eu estava stalkeando os perfis da minha família. Ok, talvez eu estivesse, mas porque Alan tinha acabado de ser marcado em uma notícia local de volta para casa. Ele tinha sido pego dirigindo embriagado e bateu o carro em um poste de telefone. Ninguém se feriu, exceto o poste. O jornal usou sua foto do time de futebol do ensino médio. Ele parecia tão jovem, tão convencido, nada como a foto do BO inchada abaixo. É assim que o karma funciona. Ele se move no seu próprio ritmo, mas nunca esquece um endereço. Até então, eu tinha construído algo que se parecia com uma vida no Colorado. Meu apartamento ruim em cima da lavanderia tinha sido trocado por um de um quarto com janelas de verdade. Eu tinha progredido de lavador de pratos para cozinheiro de linha para assistente de gerente no Sunny's. Geraldine ainda comandava o lugar com punho de ferro em uma luva empoeirada de farinha, mas ela tinha começado a me tratar menos como um caso de caridade e mais como, sei lá, um sobrinho estranho ou algo assim. Minha primeira grande compra quando eu tinha economias de verdade foi um laptop decente. Nada chique, apenas o suficiente para fazer aulas online através da faculdade comunitária, gestão de negócios, contabilidade básica.
As coisas que Banks sempre disse que eram para pessoas que não conseguem fazer um trabalho de verdade. Eu passava minhas manhãs no Sunnis, as tardes estudando, as noites de volta ao trabalho, repetindo o ciclo. Olha, não vou fingir que eu ainda não estava bagunçado pelo que aconteceu. Problemas de confiança? Mas como assinaturas de confiança que eu podia cancelar a qualquer momento que alguém se aproximasse demais. Eu fiz exatamente 2 amigos em 5 anos. Meu vizinho Doug, que tocava baixo em uma banda de garagem terrível e às vezes me trazia cerveja caseira que tinha gosto de água de louça lupulada. E Geraldine, se ela contasse como amiga e não como chefe. Isso mudou quando Kendra começou a vir ao Sunnis toda terça e quinta, pontualmente. Sempre pedia a mesma coisa, omelete Denver, sem tomate, café extra. Sempre sentava no balcão com um livro didático, medicina, descobri mais tarde. Ela tinha um jeito de se desligar completamente enquanto estudava, o garfo a meio caminho da boca por minutos a fio. Comecei a cronometrá-la uma vez, o recorde foi 7 minutos e 23 segundos antes que ela percebesse que estava segurando ovos frios. 4 meses de eu trazendo recargas de café antes que ela realmente levantasse os olhos e me visse. Quer dizer... Salvador, Salvador, ela apontava. Eu fingia surpresa. A paquera mais estúpida da história da humanidade, mas funcionou. Nosso primeiro encontro nem deveria ter sido um encontro. O grupo de estudos dela furou no último minuto. Ela tinha uma reserva em uma pizzaria que era impossível de conseguir e eu estava limpando o balcão quando ela recebeu a mensagem de cancelamento. A próxima coisa que eu soube foi que eu estava sentado de frente para ela no Antônios, nós dois percebendo sem jeito que aquilo parecia exatamente um encontro. 6 meses depois, ela se mudou para o meu apartamento. 1 ano depois, conseguimos um lugar um pouco maior juntos. Nada chique, apenas um apartamento de 2 quartos com um banheiro, onde o vaso sanitário não ficava correndo o tempo todo, e vizinhos que não praticavam solos de baixo às 2 da manhã. Enquanto isso, eu continuava de olho na minha família por meio de contas falsas. Não me orgulho disso, mas é o que é. A loja de ferragens do meu pai começou a passar dificuldades depois que a Home Depot abriu na periferia da cidade. Eu o via reclamando sobre isso nas páginas da comunidade do Facebook, as postagens ficando cada vez mais desesperadas e amargas. As redes sociais da minha mãe se tornaram um estranho santuário familiar. Fotos antigas constantes de todos nós sorrindo, postagens sobre a falta de seus meninos, no plural, o que era ridículo. Ela marcava Alan, mas nunca me mencionava, como se eu tivesse sido apagado. Alan pulava de emprego em emprego, muitas postagens vagas sobre inimigos e novas oportunidades. A clássica cortina de fumaça das redes sociais de alguém cuja vida está afundando. 3 anos depois, Geraldine me chamou de lado durante o inventário e me disse que estava pensando em abrir uma segunda filial do Sunnis, do outro lado da cidade. Perguntou se eu estaria interessado em administrá-la. Não em possuir, mas em administrar. Distinção importante. Não dormi naquela noite. Fiquei pensando que era algum tipo de teste ou brincadeira. Pessoas como eu não tinham oportunidades assim. Banks fez questão de que eu entendesse isso. É assim que as crenças venenosas são. Elas permanecem no seu sistema muito tempo depois de você ter escapado da cobra. Mas eu disse sim, porque Kendra, meio adormecida ao meu lado, murmurou que eu seria burro se não aceitasse. Porque Doug, através de uma névoa de fumaça de maconha quando mencionei, disse: "Ah, você já praticamente administra o lugar original." Porque Geraldine não era Banks, não era minha família, e nunca, nem uma única vez, me fez sentir inútil. O Sunnis East abriu 6 meses depois. Menor que o original, menu diferente, meu menu. Trabalhei 90 horas por semana naquele primeiro ano. Perdi 4,5 quilos que eu não podia me dar ao luxo de perder. Briguei com Kendra sobre nunca estar em casa. Voltei para casa e encontrei post-its passivo-agressivos na geladeira mais de uma vez. Mas funcionou. As pessoas vieram, as pessoas voltaram. A comida era boa, a vibe era boa. Não estávamos ficando ricos, mas estávamos conseguindo. 4 anos depois de ser abandonado, eu tinha dinheiro suficiente para ajudar Kendra com os empréstimos da faculdade de medicina dela. Não todos, essas coisas são monstruosas, mas o suficiente para fazer uma diferença. Ela chorou quando eu mostrei ela a confirmação do pagamento. Não um choro de cinema com rímel perfeito, mas um choro real, nariz escorrendo, rosto vermelho, soluços. Eu nunca me senti tão real quanto naquele momento. Então minha avó morreu. Eu descobri pelo Facebook. Minha mãe postou uma homenagem longa e dramática com 1 milhão de emojis de coração. Vovó Rose tinha sido a única na família que sempre enfrentava Banks. A única que parecia me ver. Ela costumava me dar notas de $20 quando ninguém estava olhando, me dizendo para guardar para minha fuga.
Acho que ela queria dizer faculdade. Acontece que foi mais literal do que isso. Pensei em ir ao funeral, até procurei voos. Kendra disse que viria comigo, seguraria minha mão durante toda a reunião terrível. Doug ofereceu seu carro velho se eu quisesse ir de carro. Geraldine apenas encolheu os ombros e disse: pessoas mortas não sabem se você está lá ou não, então faça o que te traz paz. Eu não fui. Em vez disso, mandei flores, um arranjo genérico de pésames, assinado no cartão Salvador, sem endereço de remetente, sem bilhete, apenas meu nome. A explosão nas redes sociais foi imediata. Minha mãe postando uma homenagem longa e dramática com 1 milhão de emojis de coração. Vovó Rose tinha sido a única na família que sempre enfrentava Banks. A única que parecia me ver. Ela costumava me dar notas de $20 quando ninguém estava olhando, me dizendo para guardar para minha fuga. Acho que ela queria dizer faculdade. Acontece que foi mais literal do que isso. Pensei em ir ao funeral, até procurei voos. Kendra disse que viria comigo, seguraria minha mão durante toda a reunião terrível. Doug ofereceu seu carro velho se eu quisesse ir de carro. Geraldine apenas encolheu os ombros e disse: pessoas mortas não sabem se você está lá ou não, então faça o que te traz paz. Eu não fui. Em vez disso, mandei flores. Um arranjo genérico de pésames assinado no cartão Salvador, sem endereço de remetente, sem bilhete, apenas meu nome. A explosão nas redes sociais foi imediata. Minha mãe postando sobre sinais e conselhos de além-túmulo. Alan fazendo comentários enigmáticos sobre filhos pródigos. Banks não dizendo nada publicamente, mas eu podia imaginar a tempestade a portas fechadas. Uma semana depois, recebi um pedido de amizade de um perfil que eu não reconhecia. Um nome aleatório, sem postagens, sem amigos. Quase o deletei até ver a mensagem. Sal, é o tio Rick. Sua mãe me deu seu e-mail antigo, mas voltou. Você está bem? Estávamos preocupados. Seu pai estava perguntando sobre você. Bloqueei a conta. Naquela noite, tive meu primeiro ataque de pânico em 2 anos, sentado no chão do nosso banheiro às 3 da manhã, tentando não acordar Kendra, sentindo como se meus pulmões estivessem colapsando, imaginando Banks me caçando, aparecendo no Sunnis, destruindo tudo o que eu havia construído. Kendra me encontrou lá 1 hora depois. Não fez perguntas, apenas sentou comigo, o ombro dela tocando o meu. Quando finalmente consegui respirar de novo, ela disse a coisa mais simples. Eles não podem tirar nada de você que você não lhes dê. Na manhã seguinte, liguei para um advogado, pedi conselhos sobre ordens de restrição, apenas para garantir. Apertei as configurações de privacidade em tudo. Pedi a Geraldine para alertar a equipe para não dar informações sobre mim a ninguém. Passos práticos. Controle o que você pode controlar. 5 anos depois de ser abandonado, casei-me com Kendra. Uma pequena cerimônia em um parque estadual. Doug foi meu padrinho, Geraldine fez o bolo e chorou durante tudo, a máscara escorregando por suas bochechas enrugadas. A grande e barulhenta família de Kendra me adotou instantaneamente. O pai dela fazendo piadas de pai que de alguma forma não me faziam encolher. A mãe dela me abraçando sem disparar alarmes na minha cabeça. É assim que é a família. Às vezes ela te encontra quando você parou de procurar. Uma semana depois do casamento, navegando pela minha conta falsa tarde da noite, eu vi uma postagem de Banks em uma página da comunidade. Procurando informações sobre meu filho Salvador. Última localização conhecida, Grand Junction, Colorado. Emergência familiar. Não havia emergência, eu sabia disso. O que eu não sabia era por que, depois de 5 anos de nada, eles de repente estavam me procurando. Então, eu fui mais a fundo. Criei outra conta falsa, entrei nos grupos da comunidade da minha cidade natal. Juntei as peças, pouco a pouco. A loja de ferramentas havia fechado. A casa deles estava em execução hipotecária. Mamãe tinha alguns problemas médicos sobre os quais ela estava apostando vagamente. Alan havia voltado para casa depois de seu 3º DUI. Eles não estavam me procurando porque sentiam minha falta. Eles estavam me procurando porque precisavam de algo. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em 5 anos, eu sorri quando pensei neles. Não porque eu estava feliz com o infortúnio deles, mas porque percebi algo importante. Eu não me importava mais. Fechei o laptop, rastejei para a cama ao lado da minha esposa adormecida e tomei uma decisão. Eu continuaria observando de longe. Não por ódio, não por amor, mas porque às vezes a melhor vingança não é o que você faz, é o que você constrói enquanto eles estão ocupados se destruindo. Finalmente a atualização. Começou com uma notificação do LinkedIn.
15 anos depois de ser abandonado naquele posto de gasolina no Colorado, minha vida cuidadosamente construída teve um pequeno problema. Alguém tinha visto meu perfil 27 vezes em um dia. Não é incomum para o LinkedIn. Recrutadores fazem coisas estranhas assim o tempo todo. O que era incomum era o nome. Alan Matthew. Meu irmão. É assim que o passado é. Paciente. Ele vai esperar na grama alta por anos antes de atacar. Até então, minha vida não se parecia em nada com aquele primeiro ano em Grand Junction. Kendra havia terminado a faculdade de medicina, feito sua residência e agora trabalhava em uma clínica local 3 dias por semana para poder ficar mais tempo em casa com nossos filhos. Nós tínhamos 2, Ellie, 7 e Marcos, 4. O apartamento em cima da lavanderia deu lugar a uma modesta casa de 4 quartos nas periferias da cidade. Nada chique, mas com um quintal onde as crianças podiam brincar e eu podia cultivar tomates que nunca davam muito certo. O Sunny's havia se expandido para 3 locais. Ainda não era uma franquia enorme nem nada, mas o suficiente para que eu não precisasse mais trabalhar na linha, exceto quando alguém ligava doente. Geraldine havia se aposentado parcialmente 2 anos antes, embora ainda aparecesse sem aviso para criticar a forma como faziam a receita da massa de torta. Eu tinha feito as pazes com o meu passado, ou assim pensei. Eu ainda os observava de longe, mas as verificações constantes haviam diminuído para talvez uma vez a cada poucos meses. A última vez que soube, Banks e Irene haviam se mudado para um lugar menor depois de perderem a casa. Alan havia se casado, se divorciado e depois se casado novamente. Todos eles aparentemente seguiram em frente com suas Vidas, assim como eu com a minha. A coisa do LinkedIn me incomodou, porém. 15 anos de silêncio e agora isso? Mencionei a Kendra enquanto fazíamos nossa rotina de domingo à noite, dobrando roupa enquanto assistíamos a algum programa da Netflix que estávamos atrasados. Ela parou, uma meia desparelhada em cada mão, e perguntou se eu estava bem. Eu assenti, porque o que mais eu poderia dizer? Que de repente eu era um jovem de 22 anos novamente, preso em um posto de gasolina? Que eu podia sentir a voz de Banks na minha cabeça me chamando de inútil? 3 dias depois, eu estava no Sunny's East, a segunda localização original, ajudando com o inventário porque nosso fornecedor tinha enviado o tipo errado de filtros de café novamente. Foi quando Maya, na recepção, me chamou dizendo que havia uma família me procurando. Meu primeiro pensamento foi nos pais de Kendra, que às vezes nos surpreendiam quando estavam de passagem. Fui para a frente, as engrenagens mentais já mudando para como convencê-los a ficar para o jantar. Não era a família de Kendra. Banks parecia mais velho, mais grisalho, sua figura antes imponente de alguma forma encolhida. O rosto de Irene tinha aquela expressão apertada que vem de anos e esforço, o cabelo tingido de um tom de marrom antinatural. E Alan? Alan parecia Banks aos 40, a mesma postura, a mesma forma de ocupar espaço. Havia uma mulher com eles que eu não reconhecia, jovem, talvez no início dos 20 anos, afastada, como se não tivesse certeza se pertencia àquele momento. Ninguém falou. O barulho do almoço pareceu desaparecer, até que tudo o que eu conseguia ouvir era o meu próprio batimento cardíaco pulsando nos meus ouvidos. Banks quebrou o silêncio primeiro. Disse meu nome como uma pergunta. Eu assenti, porque minha voz aparentemente tinha saído de férias. Olha, imaginei esse momento de 1000 maneiras diferentes ao longo de 15 anos. Em algumas versões, eu os repreendia espetacularmente. Em outras, eu era frio e distante, imperturbável pela existência deles. Em alguns cenários constrangedores de madrugada, até tivemos uma reconciliação emocionante. A realidade é sempre mais bagunçada do que a imaginação. Apontei para uma mesa vazia no canto. Disse a Maya para trazer água. Sentei-me em frente às pessoas que um dia foram minha família e esperei. Eles me encontraram através de uma matéria de revista, Rocky Mountain Rising, 10 histórias de sucesso locais. Não era nem uma grande matéria, apenas uma nota lateral com uma foto minha em frente à localização original do Sunny's. Mas, aparentemente, uma das amigas de ensino médio da minha mãe havia se mudado para o Colorado, visto a matéria e a enviada para ela com um "não é seu filho". 107 chamadas perdidas. Foi o número de chamadas que eles fizeram para o meu número antigo ao longo dos anos, antes de ser desconectado. Minha mãe mantinha a conta. Ela mencionou isso como se fosse para significar alguma coisa. Eles falavam um por cima do outro. Minha mãe sobre o quanto eles se preocuparam. Banks sobre como eu entendi mal o que aconteceu naquele dia. Alan, sem jeito, tentando agir como se fôssemos velhos amigos se reencontrando. A jovem mulher, a segunda esposa de Alan, Pop, descobri, apenas me observava com olhos curiosos. Eu os deixei falar.
Os observei construindo a versão deles da realidade, onde eles não eram os vilões. Notei como Banks continuava olhando para o restaurante, calculando mentalmente quanto ele poderia valer. Vi como a mão da minha mãe tremia ligeiramente quando ela pegou a água. Peguei o charme ensaiado de Alan falhando sempre que ele pensava que eu não estava olhando diretamente para ele. Finalmente, quando eles ficaram sem fôlego, eu fiz a única pergunta que importava: por que agora? Foi então que a verdadeira história saiu, em pedaços e em silêncios constrangedores. Banks tinha contas médicas, problemas cardíacos, sem seguro. A segunda casa estava sendo executada. 2 dos empreendimentos de Alan, algo vago envolvendo criptomoedas, haviam falhado espetacularmente. Minha mãe precisava de uma cirurgia no joelho que não podia pagar. Eles não estavam lá para uma reconciliação. Eles estavam lá por dinheiro. Eu deveria ter ficado com raiva, deveria tê-los expulsado. Em vez disso, senti algo inesperado: pena. Eles pareciam tão pequenos, tão desesperados. Aqueles gigantes que um dia controlaram todo o meu mundo eram apenas pessoas falhadas e quebradas. Convidei-os para jantar em minha casa naquela noite. Disse que precisava pensar, conversar com Kendra. Eles concordaram ansiosamente, Banks já meio que considerando isso um negócio fechado. Aquela tarde foi surreal. Busquei Ellen em sua aula de dança, ajudei Marcos com a preparação para a apresentação da pré-escola. Tudo isso enquanto mandava mensagens para Kendra com atualizações sobre quem viria para o jantar. Ela se ofereceu para levar as crianças para a casa da irmã dela. Eu disse que não. Eu queria que eles estivessem lá. Queria que minha família conhecesse minha família. O jantar foi enchiladas de frango, minha especialidade. Não era realmente especial, apenas uma receita da parte de trás de uma caixa de Old El Paso que eu ajustei ao longo dos anos. Ellie arrumou a mesa sem que fosse precisar, colocando cuidadosamente os garfos do lado errado até que Kendra a corrigiu discretamente. Marcos insistiu em usar sua fantasia do Homem-Aranha porque era terça, e aparentemente terça agora era o dia do Homem-Aranha. Quando a campainha tocou, quase deixei cair o prato que estava levando para a mesa. Kendra apertou meu braço ao passar. Ou que me apoiava, acontecesse o que acontecesse. As crianças olharam curiosas, sentindo que algo importante estava acontecendo. É assim que são os momentos que você teme. Quando finalmente chegam, são simultaneamente piores e melhores do que você imaginou. As apresentações foram estranhas. Banks continuava chamando Kendra de Karen, apesar das correções. Irene não conseguia parar de chorar sempre que olhava para as crianças, o que estava assustando Marcos. Alan e Pop foram os menos terríveis, fazendo esforços reais para uma conversa normal, embora Alan continuava soltando indiretas sobre família ajudando família. Depois do jantar, Kendra levou as crianças para cima para o banho e para dormir, me dando um olhar que claramente dizia: mande mensagem se precisar de uma extração. Então, éramos apenas eu e eles sentados na sala de estar que de repente parecia pequena demais. Banks começou a sua cantada. Como a família se mantém unida, como ele sempre soube que eu faria algo de mim mesmo, mentira. Como eles só precisavam de uma pequena ajuda para se reerguerem. $20.000, apenas um empréstimo, é claro. Eu o deixei terminar. Então perguntei se ele lembrava o que me disse no meu 18º aniversário. Ele parecia em branco. Eu o lembrei. Pelo menos você não pode mais me decepcionar quando não for mais legalmente meu problema. Perguntei à minha mãe se ela lembrava o que fez quando Banks jogou minha carta de aceitação da faculdade comunitária no lixo. Nada. Ela não fez nada. Perguntei a Alan se ele lembrava de ter dito à minha primeira namorada que eu provavelmente era gay quando ela foi à casa me procurar. Eles se contorceram, deram desculpas. Banks começou a ter aquele tom perigoso na voz que costumava me fazer encolher. Mas aqui está o detalhe. Eu não estava encolhendo mais. Eu estava 15 anos e milhões de quilômetros longe daquela pessoa. Fui ao meu escritório, voltei com um envelope. Entreguei a Banks. Dentro havia um cheque de $73,50. Banks olhou para ele confuso, perguntou que diabos aquilo era. Eu disse a ele: em 2010, esse era o custo exato de uma passagem de ônibus Greyhound de Grand Junction para nossa cidade natal. O valor exato que eu precisaria para voltar para casa de onde eles me abandonaram. O silêncio foi absoluto. Então Banks começou a gritar, me chamou de ingrato, egoísta, disse que eu sempre fui uma decepção. O álbum de maiores sucessos da minha infância tocando uma última vez. Eu não discuti, não gritei de volta, apenas me levantei e disse a eles que era hora de ir embora. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. Lágrimas, culpa, como você pode fazer isso com a família? Alan ficou frio, a máscara de irmão amigo completamente caída. Pop apenas parecia envergonhada por todos eles. Quando eles finalmente foram embora, Banks amassando o cheque e jogando na nossa porta da frente, eu fechei a porta e me encostei nela, as pernas de repente trêmulas.
Kendra desceu as escadas e perguntou se eu estava bem. Eu assenti, sem confiar na minha voz. Nós limpamos os pratos do jantar em silêncio, verificamos as crianças dormindo, nos preparamos para dormir como se fosse uma noite qualquer. Enquanto eu estava configurando o sistema de segurança, abri a câmera da porta da frente no meu telefone. Eles ainda estavam na entrada, discutindo. Banks gesticulando descontroladamente, minha mãe chorando, Alan olhando para nossa casa com uma expressão que eu reconhecia muito bem, inveja misturada com ódio. Finalmente, eles entraram no carro alugado e foram embora. Eu nunca mais os vi ou ouvi. Não espero ver. O capítulo está fechado. É assim que é a vingança. A melhor não é algo que você faz, é algo que você vive. Cada momento feliz com meus filhos, cada piada interna com Kendra, cada manhã de domingo tranquila sem nada a temer, cada dia comum em uma vida construída nos meus termos. Eu nunca voltei para casa. Eu fiz algo melhor. Eu construí uma.